do seu servo, que o pastor Adenor seja a tua boca, Senhor, nesse púlpito, nessa noite, usa-o poderosamente, nós pedimos, Senhor, as ricas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja que ele lidera, Pai, no nome santo de Jesus, e a igreja diga, amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Graças e paz, igreja, boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. O Davi, né? Davi orou aqui dizendo: Deus é bom demais, né? E esse Deus não é gente, não, né? É Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, desde que eu cheguei aqui, aí começam os louvores e tudo, a gente vê assim, os louvores cristocêntricos, né? Glorificando o Senhor aí, para a glória e honra do nome dele. Depois o testemunho aqui da irmã Maria, né? E eu não vou fugir muito disso não hoje, tá? A palavra justamente está voltada para o Senhor também, né? As obras que o Senhor fez na terra, e eu creio que essa palavra, como falou comigo, a igreja vai falar também com vocês, e está lá em Lucas 13, do verso 10 ao verso 17. Lucas 13, do verso 10 ao 17. E eu vou começar lendo aqui, tá? Diz assim, ó. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. Verso 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, para levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? Esta é a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O texto já diz tudo, né, amados? Mas todos nós, irmãos, eu vejo assim, né, sem exceção, nós enfrentamos lutas externas, espirituais, né, que nem sempre são visíveis aos olhos humanos, né? Há prisões que não são de ferro ou concreto, mas de culpa, medo, traumas, vícios, religiosidade, né, e tristeza profunda. Hoje, nós vamos olhar para uma mulher encurvada, como a gente leu aqui, oprimida há 18 anos, irmãos. Não são 18 dias, são 18 anos. E ver como Jesus a liberta de correntes invisíveis. Amém? E o tema aqui é justamente isso, né? Jesus liberta das correntes invisíveis também. Amém, queridos? Então, e nós vamos agora ler versículos que, detalhes por detalhes, porque eu fiz uma leitura no geral para os irmãos entenderem. Mas é muito importante a gente entender os detalhes. Por quê? Porque aqui há algo que Deus quer fazer nessa noite, eu creio nisso. Libertação. E nós precisamos em alguma área, irmãos. Alguma área da nossa vida a gente precisa de ser liberto, amém? Então lá no verso, do verso 10 a 11, ele diz: ora, ensinava Jesus, né, no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, né? Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se.
O primeiro ponto que eu destaco aqui, queridos, é que pode ser que as pessoas não nos vejam, mas Jesus nos vê. Né? Como a gente observou aqui, Ele vê. Né? Às vezes nós estamos ali, né, passando por lutas, por dificuldades, né? Entramos na igreja, ninguém nem sabe da vida da gente, quantas vezes, né? Entrei assim e tudo, mas sempre o Senhor usava uma pessoa, sempre acontecia algo e o Senhor mostrava para mim, eu estou vendo, eu estou sabendo o que você está passando. Então eu não sei, irmãos, como cada um entrou aqui nesta noite, mas eu sempre entendo o seguinte, assim como nós temos nossas necessidades, né, e a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir resolver, então quem tem que resolver é o Senhor mesmo, né? Então a gente conta com o Senhor para esse fim, não é? E muitas das vezes a gente espera assim, eu não vou abrir minha boca, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. No caso dela era visível, né? Porque ela andava encurvada, não tinha jeito, todo mundo percebia, né? Mas eu vou ficar calado, por quê? Porque eu sempre esperava, quando eu orava, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, atende o meu pedido, né? Eu preciso, é um sinal de socorro para Deus. E quando eu menos esperava, irmãos, Deus usava uma pessoa ali na igreja que eu nem sabia quem era, né? Deus falava através da palavra também, né? Eu estava ali e tudo mais, prestando atenção na palavra que era pregada, e o Senhor falava justamente aquilo que eu precisava. Quantas vezes, irmãos, na igreja, eu percebia, eu pensava, né, até pensei no princípio, que minha esposa estava compartilhando algo com o pastor, porque a palavra era tão assim do pastor para a minha vida, não o pastor da igreja, nem sempre, né? Mas a palavra era tão assim para a minha vida, que eu falei assim, não é possível, minha esposa falou, porque essa palavra é toda para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é viva, e ela fala, não é? Então, não sei de que forma você entrou aqui, mas Jesus vê o que ninguém mais vê. Ele sabe o que nós passamos, o que nós sofremos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não é um Deus que está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, nessa distância toda, e não temos contato com Ele, Ele não tem contato conosco. Não é? Então, muitos têm uma ideia muito errada do nosso Deus. Ele é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Andou conosco, padeceu, né? Aqui até morte de cruz por nós. Então nós sabemos que esse Deus é um Deus diferente, Ele é o único Deus, né, que existe para a glória do Senhor, e o Senhor vê. Lá no verso 12, né, ele fala assim, e vendo-a, Jesus chamou-a e a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele afirma, né, e nós vamos ver aqui que o Senhor tem todo o poder, amados, louvado seja o nome dEle, né? Então a nossa fé, igual eu falei no princípio, falando de fé, o nosso entendimento, o nosso louvor, né, o nosso culto, ele é prestado ao Senhor Jesus. É tanto que hoje os irmãos viram aqui que tudo fala sobre Jesus. Jesus é a peça principal, Jesus é Senhor, né? Jesus é a porta, Jesus é Deus. Jesus é o único que pode nos livrar, irmãos, de todas essas aflições que a gente tem na vida. Essa mulher passava por uma situação aqui que eu fiquei pensando, ela encurvada, né? Então eu penso, não sou médico, mas ali os ossos, praticamente 18 anos, irmão, praticamente colou um no outro, não é? Principalmente aqui na região do cóccix, né? Colou, porque ela andava curvada, não é verdade? Mas quando Deus ele cura, irmãos, Ele livra, aí quando Ele dá a ordem, igual Ele deu aqui, né, ser curado, Ele cura de tudo, né? Então a mulher logo ela tomou a posição, já ficou na posição, né, ereta, certa, para a glória do Senhor, queridos. E às vezes as pessoas podem pensar assim, puxa vida, eu estou tanto tempo esperando algo de Deus, toda vez eu vou na igreja, eu busco, eu estou, né, me esforçando, mas o Senhor não está me vendo, mas o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, pode ter certeza disso. Agora Ele tem o tempo dEle, tem a hora dEle, e eu tenho certeza que você vai ser agraciado também, como essa mulher foi e muitos outros, porque Jesus veio para libertar os cativos, amém, irmão? Para a glória do Senhor, e nós estamos aqui porque fomos libertos, mas temos algumas coisas ainda que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada na vida da gente, irmão, porque somos seres humanos, nós sabemos que nós precisamos disso. Por isso que eu digo que as pessoas não estão 100% libertas, tem uma área que você precisa ser liberto, pelo menos uma área você precisa ser liberto, como eu também preciso.
Então Jesus está ensinando numa sinagoga, um ambiente religioso, né? E vê uma mulher ignorada há 18 anos. Talvez essa mulher ela tenha ido ali, né, nesses 18 anos, muitas vezes, mas ninguém a percebia, ninguém notava. Irmãos, quando você não é aparente, tudo bem, né? Mas quando é aparente, dá para perceber, dá para notar, né? E são religiosos, né? Estavam ali servindo o reino, é o que nós entendemos, na sinagoga, na casa de Deus. Então ela estava encurvada fisicamente, mas o texto diz que era um espírito de enfermidade. Olha só, irmãos, como é que o inimigo ele tem a capacidade de envergonhar a imagem e semelhança do Senhor. Aliás, essa é a função dele. Ele quer nos envergonhar, né? As pessoas que estão cativas na rua aí, né? Os que bebem, são escravos da bebida, escravos dos vícios aí fora, é justamente por isso. O diabo ele tem prazer de fazer isso. É por isso que ele é demônio, é por isso que ele é diabo mesmo, né? Um anjo de luz se transformou em demônio. Então, a gente tem que entender isso. Essa palavra, para mim, ela é maravilhosa porque abrange várias coisas. Eu não posso ser inocente no reino de Deus, e não, irmãos, porque senão o inimigo, ele entra, ele vem e faz a festa dele, até o momento que você deixar, não é? Porque Deus também nos deu autoridade. E é aí que eu gosto de explicar, porque o diabo ele vai fazer a ciranda dele até você decidir que não vai ser daquele jeito mais. Está repreendido em nome de Jesus, você tem autoridade para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ninguém, né, ajudava, ninguém se importava. Era o que ela sentia ali, é o que o texto mostra para a gente também, né, amado? Mas Jesus a viu. Jesus a viu. Jesus a viu. E o Senhor está vendo, e o Senhor sabe o que passamos, o Senhor sabe as nossas necessidades, irmãos. Muitos acham que eu não preciso pedir. Não, mas eu não preciso pedir, Ele não é Deus? Ele sabe o que eu estou passando, mas que orgulho é esse, irmão? Nós temos que nos ajoelhar assim, e falar para o Senhor, e nos humilhar para Ele. Eu sempre vou falar sobre isso, porque a ideia de Deus não é isso não. Ele está lá, Ele é Deus, Ele sabe, então por que eu vou ficar pedindo a Deus? Eu não acho que Deus se cansa do pedir não, sabe, irmãos? Não acho que Deus, ele se cansa disso não, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Mas uma coisa é certa, nós precisamos muitas vezes nos humilhar. Essa mulher já estava humilhada. Essa mulher já estava subjugada pelo diabo na vida dela, pelo pecado ali, sei lá, eu não sei, mas no momento que Deus cura, sempre Ele fala, seus pecados estão perdoados. Olha que coisa tremenda. Então Ele cura por completo. Deus é maravilhoso. Então as pessoas veem só o exterior, irmãos, mas Jesus, Ele vê o coração e as correntes da alma, o que está prendendo, né? 1 Samuel 16:7, depois você anota e vai lá e vê, né? Ele sabe as correntes que estão prendendo a gente, né? O Senhor bate o olho, Ele sabe, porque Ele é Deus, né? E acredito, Ele andando aqui, né, como cordeiro ainda, Ele percebia isso. Ele falava de nomes, né, que não diz na Bíblia que foi apresentado para ele nesse sentido. Zaqueu mesmo, é uma passagem que eu vejo, que o Senhor chega ali, desce depressa, Zaqueu, que hoje convém passarmos em tua casa. Então Ele sabe, Ele conhece, Ele vê por dentro, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, que se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Se o Senhor não tivesse contemplado a nossa necessidade, irmãos, né, e talvez a profundidade do buraco que estávamos, porque eu chamo isso de buraco, eu chamo de fundo do poço, né? E eu quando eu estava no fundo do poço, eu falei para Deus, Senhor, eu quero sair disso, eu não quero viver mais assim. Então tem que chegar um momento também que eu tenho que, no meu coração também tem que dar um basta naquilo, porque se eu ficar dando corda, aquilo vai até, né, porque aqui foram 18 anos, irmãos, eu não sei o quanto essa mulher clamava, né, mas eu sei que muitas coisas que eu clamei ao Senhor, o Senhor tirou, o Senhor afastou. Por quê? Porque houve um clamor. E quando você clama, você está dando a glória para Deus. Quando você se ajoelha, você está dizendo para o Senhor assim, eu me rendo ao Senhor, o Senhor é rei, eu sou servo. Não é, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Aliás, Paulo era escravo, eu sou escravo. Né? Escravo por quê? Porque eu obedeço 100% o Senhor. Escravo é isso, eu obedeço a palavra 100%, amados, né? Independente de qualquer coisa. Então, irmãos, quantas pessoas hoje andam encurvadas pelo peso da depressão? E muitos, e servos de Deus, irmãos.
Eu acredito que vai ser escravo até o dia que botar um ponto final nisso aí. Você tem um Deus que te cura, você tem um Deus que te vê, você tem um Deus que te atende. Então você tem que crer nisso. Senhor, não aceito mais. Não é porque você está pondo o Senhor na parede, não. É porque você está falando, eu não aceito mais. Irmãos, eu tive síndrome do pânico. Quando eu entendi a palavra e tudo mais, acabou para o diabo. Acabou. Não aceito mais. Então você está sendo determinado por fé. E o Senhor ama isso, irmãos. E só o Senhor pode fazer. Se o Senhor não libertar, ninguém vai ser liberto. Não tem como. Né? E nos dias de hoje, o Senhor não está presente fisicamente como estava lá, mas o Espírito Santo está aqui. Né? Falado 2 ou mais na Bíblia, 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Aqui tem quantos? Os irmãos estão entendendo? O Senhor está presente. É só você clamar, é só você entregar para o Senhor e aceitar. Então, se a pessoa quer ficar escrava da situação, ela vai ser escrava. Mas eu estou dando a dica aqui, irmãos, é só clamar. Clame a Deus, é Ele que pode resolver. Nós somos aqui servos, nós somos aqui canal de Deus para falar a palavra. Mas você tem que ter suas decisões também, irmão. Deus deu o poder de decisão para você, no sentido de orar, de crer, de ajoelhar e falar, Senhor, eu não aguento mais, dá um basta nisso para mim. Né? Então, Deus às vezes espera a pessoa chegar no último grau dela para falar assim, agora não tem conversa, eu tenho que exercer a palavra. A palavra é essa, é a palavra de fé, e eu tenho que botar minha fé em prática. Então, Jesus, Ele vê você, né? Ele conhece a sua dor, queridos, né? E mesmo que ninguém a veja, ninguém note, mas Ele sabe o que você passa. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus presente, é um Deus em você. Né? Nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que entender isso. Eu vou bater nessa tecla, até a mente da gente aceitar isso, porque o Espírito está pronto, mas a nossa mente precisa ser trabalhada, irmãos. A nossa mente, ela nos engana, então ela tem que ser trabalhada com a palavra. Eu tenho que ouvir a palavra várias vezes até colocar ela em prática. Tudo vai acontecer quando você colocar a palavra de Deus em prática. O segundo ponto aqui, amados, Jesus tem autoridade para libertar. Guarde isso no seu coração. É Ele que tem, Ele tem autoridade, mas Ele delegou também a autoridade. Tem coisa que hoje você pode pôr a mão e falar, eu não aceito. Senhor, em nome de Jesus eu estou curado, estou sarado. Pode ter certeza disso, irmãos. A cura vem quando você tiver certeza do que você falou. A palavra tem poder. Eu estou curado, eu não aceito mais, em nome de Jesus. Né? E creio para a glória do Senhor. Então, se eu sou curado, Deus é glorificado, amém? Como a gente viu aqui. O versículo 13 diz assim, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, amados. Aí muitos vão falar assim, não, mas isso aqui é só para aquele tempo lá, isso é demoníaco, irmão. Isso é só para aquele tempo, para hoje não é diferente. Não é não. O Senhor opera da mesma forma. O Senhor é imutável, Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua fazendo a obra. Mas será por que as pessoas não estão sendo curadas? Eu acredito, irmãos, é porque não coloca a fé em prática. Eu tenho que acreditar nisso, porque Ele já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Se a enfermidade não for para a morte, chegou meu tempo, irmãos, aí chegou meu tempo, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se Deus chamou, Ele chamou, através da enfermidade e tudo mais. Mas até então, eu vou colocar isso, a palavra dEle em prática. Senhor, a Tua palavra diz isso, eu creio na Tua palavra 100%. Então, eu vou pôr isso em prática, para que a dúvida não venha, porque a dúvida, ela é oposta à fé, irmãos. E se eu tiver dúvida, eu sou vacilante. O Senhor não fala, né? Ali, andando com os apóstolos, quantas vezes o Senhor falou para os apóstolos, né? Com relação à fé deles, que era vacilante. Sabe por quê? Porque a gente fica dando ouvido para muitas coisas, para atrapalhar a palavra de Deus. Nós temos que dar ouvido à palavra. Se o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, Senhor, eu estou assim por quê? Pode ser que eu esteja em pecado também. Senhor, então eu vou tomar posição. Me perdoa e eu vou tomar posição. Porque o pecado traz a enfermidade. O pecado é uma legalidade para a enfermidade também, viu, irmãos? E o inimigo, ele está astuto aí nesse negócio, viu? Ele está ao derredor esperando uma brecha para nos tragar. Amém? Então ele impôs as mãos ali e curou aquela mulher, né? Ela endireitou para a glória de Deus. Então Jesus não apenas a vê, Ele age também. Tudo tem ação, irmãos. A fé tem que ter ação também, né? É tanto que o Senhor já fez. Eu creio assim, o Senhor já consumou tudo, está tudo pronto. Agora eu que vou exercer minha fé.
É assim que funciona, por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Então, se vier a dúvida, Senhor, eu repreendo essa dúvida no meu coração, eu quero a fé, porque eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me atenda nisso. Eu preciso dessa cura, ou eu preciso desse problema resolvido. São vidas envolvidas, irmão. Quando tem vidas envolvidas, é a coisa mais importante do mundo. Se é filho, se é pai, se é irmão, não importa, está envolvido vidas. O Senhor, Ele atende às nossas orações, irmão. É necessidade, então eu preciso disso, Senhor. Né? E é assim que a gente fala, com firmeza diante de Deus, eu preciso, mas sei que isso tudo vem do Senhor, reconheça a sua soberania. Sempre a gente vê a oração do povo levantando, né, o Senhor, né, honrando o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus que faz, o Senhor tem promessas. Irmãos, eu tenho que colocar isso diante de Deus, sim, por que não? Né? Então, ela se endireita na mesma hora, quando o Senhor põe a mão e fala, ela se endireita. Depois de 18 anos, irmãos, aleluia, glória a Deus por isso, né? Então, isso mostra que não há tempo demais para Jesus agir. Pode ser 50 anos, pode ser 100 anos. Quando Deus ele age mesmo e acabou, Ele é Deus, né? E se Deus é por nós, quem será contra? Não é verdade? Então, Ele pode quebrar qualquer corrente invisível instantaneamente, irmãos. Olha, sobre a vida do crente não existe encantamento, não existe nada. Se eu estou ligado no Senhor, a minha fé ela é suficiente para não acontecer nada. Eu vou fazer uma macumba quando o Senhor pode fazer. Deus ele está na direção. Posso até receber um baque ali, mas Deus ele me livra. Ele tem livrado, Ele tem feito. Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos, em nome de Jesus. Mas nós temos impedimentos, né? E nós vamos ver aqui que ela tinha também impedimentos claros, né? Que a gente viu no texto aqui. Então, para não ficar só nesse texto central, eu trouxe outros paralelos aqui, que é João 8,36. Olha o que diz aqui, irmãos. Eu sei que os irmãos já conhecem, mas guarde isso no seu coração. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não preciso de outra palavra. Se Ele libertar, eu estou livre. Acabou. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 107,14 diz também, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Ele veio para libertar cativo mesmo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, e deu essa autoridade para a igreja também. Quantas pessoas não têm sido libertas por você, pela sua mão, pela sua oração, pelo seu clamor? Quantos aqui não têm essa experiência? Então a palavra ela é verdadeira, irmãos, ela se cumpre na vida da gente, né? Então Deus faz questão de cumprir a palavra, por isso que Ele tem compromisso com a palavra dele, não é com a gente não, viu? É com a palavra dele, porque ela vai se cumprir, e essa palavra hoje é para se cumprir na vida daqueles que entraram assim. Eu estou crendo na palavra de Deus, eu estou crendo no Senhor, e eu tenho certeza que essa mensagem tem uma direção específica para a sua vida, e vai atingir sua vida, porque o Senhor é fiel, amém? Quem crê nisso? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Como é que a gente aplica, né, irmãos? Como é que a gente vê isso nos dias de hoje? Há pessoas presas há muitos anos por algo que ninguém vê, e está ali sendo escrava daquilo, e está aceitando esse jugo nas suas costas. O Senhor mesmo fala assim, troca o seu jugo que é pesado pelo dele que é leve. E o que significa isso, Senhor? Eu estou trocando, eu quero o seu jugo que é leve, né? E tira esse jugo pesado das minhas costas, né? Então, no que as pessoas estão presas? Vícios escondidos, isso é prisão, irmãos. Vício é prisão, e pecado também, pecado. Muitas coisas não vão se desenrolar, porque a pessoa ama o vício, ela gosta do vício. Se o vício fosse ruim, ninguém tinha vício, irmão, não tem para onde correr. Eu tenho que falar dessa forma, larga o vício, porque o Senhor vai te abençoar mais ainda, o Senhor vai abrir portas que estão fechadas, irmão. O Senhor vai te levantar espiritualmente, e se impede. Um vício, pode ser o vinhozinho ali todo dia, a bebidinha todo dia, é vício, irmãos. Deus vai te dar bênçãos. Eu estou falando de experiência própria, queridos. Esse dia mesmo eu estava falando, acho que hoje mesmo eu estava falando sobre o negócio de bebida. Se eu sou nazireu de bebida, eu não posso nem pensar em botar vinhozinho na boca. É remédio, pode ser remédio para os outros. Para mim, é perdição. Então, eu não vou pôr bebida na minha boca. Vocês estão entendendo agora, irmão? É opção, mas eu fico com a palavra. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, discussão e até morte, né? Eu estou acrescentando aqui. Mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo na sua vida.
irmãos, né? Busca o Senhor e você vai ver a diferença. É assim que as coisas acontecem. E você mesmo vai ter um monte de testemunho, você vai falar dos seus testemunhos, não dos testemunhos dos outros, não é? Então o primeiro aí é vício, né? Trauma da infância. Irmãos, eu posso até estar de uma certa forma, até certo ponto, mas depois, a gente conhecendo a palavra, não tem jeito de sermos escravos disso. Eu tive um trauma, o trauma vai ter que sair, né? É difícil porque é trauma é diferente, né? O trauma ele se aloja mesmo ali na área muito difícil do cérebro, né? Não sou médico aqui para estar explicando isso, mas eu sei que isso acontece. Mas você não pode viver a vida toda, porque não fizeram isso comigo, porque eu sou vítima. Você vai ser vítima até Jesus voltar e não vai resolver esse problema. Não aceito isso não, em nome de Jesus. Claro que você vai ter orientação de pessoas, mas você tem que tomar posição. Tem a nossa posição, irmão. Não é só Deus, tem a posição da gente, tá? Então, rejeição dos pais também, muitos foram rejeitados. Irmãos, eu não tive pai, eu tive problemas de infância. Até hoje eu sinto a necessidade, com toda certeza, né? Que falo assim, sempre penso no pai, sempre penso na figura masculina, não é? Mas Deus, quando eu abri meu coração, eu acho que eu já falei isso para a igreja, o Senhor, Ele preencheu aquela área que estava em falta. Meu pai é o Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Eu não sinto mais aquela falta, aquela necessidade quando eu era criança e sentia, porque eu era criança, eu não entendia, e isso me trouxe muitos problemas na vida. Por que eu tenho que aceitar isso? Eu não tenho que aceitar, se eu conheço a palavra, eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa, irmãos. Se precisar de uma pessoa para ajudar, nós, né, os psicólogos que são cristãos e que conhecem a palavra também, vai orientar, né? Entende o que eu estou dizendo? Mas eu tenho que ter posição, porque senão você vai ficar dependente também do homem a vida toda. E cadê a fé em Deus? Se você é cristão, a sua fé está fraca, você tem que pôr a fé no Senhor. Não tem problema você se orientar com um profissional, mas você tem que pôr a sua fé em prática. Senhor, eu vou me fortalecendo aqui, mas eu não vou aceitar estar debaixo desse jugo, estar debaixo da mão do inimigo, porque o inimigo está com muitos assim, na mão. A pessoa não toma posição, ele vai continuando, né, como uma marionete, levando a pessoa para onde ele quer. Pode ter certeza disso, irmão. Tem uma peça que o Bruno, que era líder de teatro antes, que é Jardim do Inimigo. A peça é muito forte, mas retrata direitinho o que as pessoas vivem com relação a vícios e tudo, né? É uma pantomima, né, na verdade, então, Bruno? Então, uma bênção, né? Há muito que não tem aqui. Aí uma vez eu falei, Bruno, faz aquela peça de novo. Para jovem, então, é uma bênção, irmão, porque os jovens acham que estão, né? Mas a peça, ela realmente nos mostra como o inimigo trabalha na vida das pessoas, irmãos, fazendo as pessoas dependentes de vício, sabe? É uma coisa maligna mesmo, né? Então, aí a gente vê, né? Trauma de infância, rejeição dos pais, falta de perdão. Irmãos, então aqui, eu chamo tudo isso aqui de porta espiritual aberta. As portas espirituais ficam abertas, né, na mente da gente, para o inimigo entrar e querer fazer ciranda com a vida da gente, irmãos. Mas eu estou te instigando mesmo a não aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Porque enquanto você aceitar, você vai viver vítima. E Deus, Ele não chamou vítima, amém? Ele chamou a gente por cabeça e não por cauda, diz a Bíblia, tá bom? Então toma essa posição, fala assim, a partir de hoje eu não vou aceitar mais. Você tem palavra suficiente, irmãos, da parte do Senhor, para sair dessa prisão, para sair dessa encrenca aí, em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida não. Complexo de baixa autoestima. Queridos, eu tive síndrome do pânico, fui nos médicos, naquela época não tinha, já falei isso para a igreja, e eu falo, por isso que essa palavra fala muito comigo, né? Porque eu esperando, a minha esperança estava na minha mãe, pronto, em primeiro lugar, né? Porque eu era o único solteiro, dentro de casa, e sofrendo aquelas crises, pensando que ia morrer no mesmo dia, a sensação é terrível, e tudo, e minha mãe ficava acordada comigo noites ali, e ela tentando me ajudar, e ela falava as coisas, eu ficava olhando para ela, mas eu não acreditava em nada que ela falava, irmão. Aquilo não fazia efeito em nada, eu sabendo que a minha mãe estava querendo me ajudar, mas parece que não penetrava, não entrava no meu coração. Eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu estou perdido, porque se a própria minha mãe, a palavra dela não está me ajudando, o que é que vai me ajudar? Mas Deus estava trabalhando comigo. Onde é que eu estava canalizando a minha fé? Na minha mãe. Hoje eu entendo isso, da palavra assim, porque eu passei por isso. Então Deus nos prova para nos aprovar,
querido. E eu passando por aquilo, e toda noite era uma crise terrível. Os médicos não sabiam o que era, eu não tomava remédio, não sabia de nada, e o coração disparava, e a morte na minha frente, parece que eu estava vendo o demônio da morte. Todos os dias, irmãos, eu já tinha medo da noite, já não queria que a noite chegasse. Isso traz tristeza, isso traz essa depressão terrível. Quem teve síndrome do pânico aqui sabe o que a gente passa. E naquilo ali, e eu sempre esperando, passei 1 ano sem dormir direito nessa situação. Quando eu dormia, conseguia dormir, eu acordava com falta de ar, com morte, sabe? É uma coisa terrível, uma luta e tudo mais. Não gostava do domingo, não gostava da noite. Não era a noite que era ruim, nem o domingo, irmãos. Era eu que estava doente, né? Então as pessoas têm mania de colocar culpa no preto, na cor preta, culpa no domingo, no dia, na coisa. Não é não, é porque você tem um trauma ali por alguma coisa. Preste atenção nisso. E eu, escuro, então, eu ficava desesperado. Em ambiente fechado, eu queria correr dali, porque eu não conseguia ficar em ambiente fechado, né? E eu pensei, poxa, eu nunca vou poder andar de avião, porque eu não dou conta. Se eu ficar dentro do avião, eu morro ali, só de pensar que eu vou entrar dentro daquilo. E aí, irmãos, eu fui pôr na minha fé. Aí meu irmão falou assim, não, vamos levar ele numa junta médica. Aí quando ele falou, tudo para mim era esperança. Aí meu coração se alegrou, eu falei, nossa, agora eu vou sair disso, agora as coisas vão resolver. Quando eu cheguei na junta médica lá, que ele tentou levantar a minha estima, irmão, aí veio me falar que eu era inteligente demais, que não sei o quê, e eu me conheço. Falei, o quê? Me derrubou. Aí eu falei, não, eu estou no lugar errado, não é aqui não. Mas eles não sabem o que é, não. Eu pensando, eles não sabem o que eu estou sentindo, não? Não sabiam, uma junta médica, eles não sabiam. Aí eles começaram a falar um monte de coisa, mas eles falaram no tal do gatilho. Gatilho? O que é isso? Aí ele começou a falar, explicar e tal. Não, é porque tem um momento que você vinha acumulando alguma coisa e tal, e numa situação trágica, por exemplo, o trauma se instalou. Aí eu fiquei assim, então eu vou pesquisar. Foi aí que eu cheguei numa conclusão, irmãos, né? Por quê? Porque quando eu estava no hospital, depois do acidente que eu tive, que eu quase morri, né? O diabo queria ceifar a minha vida, porque ele sabia que eu estaria aqui hoje, talvez, né? Ou então ele percebeu que Deus tinha alguma coisa na minha vida, mas Deus é maior, né? E aí eu vejo um homem entrando, eu fui no banheiro lá para ver meu rosto costurado, eu falei, eu quero ver como é que está, né? Eu não morri. Então eu vou lá ver. E eu estava em choque. Aí eu estava no banheiro lá, né, nesses biomas igual a gente tem aqui, né, que você fecha o compartimento, mas eu queria ver um espelho, procurei, não tem espelho no hospital. Eu falei, mas gente, por que não põe um espelho no hospital? É claro que não vai pôr, né? Porque senão a pessoa vai ficar pior ainda, né? Eu não tinha pensado nisso. Aí estou ali, aí quando entra um rapaz com falta de ar, foi no hospital de Taguatinga na época, com falta de ar, e parece que ele tinha um efizema, né? Pulmonar, não sei, e ele estava lá respirando, parece que por um aparelho. Gente, aquilo me deixou tão traumatizado que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Acabou que, graças a Deus, né, eles foram embora e eu saí dali. Aí eu comecei a entender que o gatilho foi aí. Eu estava, quem está em choque, irmãos, de um acidente, coisa parecida, é fácil de instalar um trauma. As pessoas que são coisa aqui vão saber disso. É muito fácil. E aí fui eu mesmo pesquisando, não tinha internet naquela época do jeito que a gente tem hoje. E acabou que eu cheguei a essa conclusão. Aí eu pensei assim, poxa, vou buscar Deus, porque o homem não vai me ajudar. Foi aí que eu decidi buscar Deus, irmãos. Foi aí que veio no meu coração, mas era Deus já me chamando. A gente sabe que Deus é que chama a gente, né? Mas teve um propósito para eu correr atrás, porque senão, se estivesse tudo bem, eu não estava dentro de uma igreja não, irmão, para quê? Né? Quando a gente está bem e está no mundo, a gente acha que não precisa nem de Deus, sim ou não? É assim que o homem age, e aí Deus ele permite as coisas acontecer para chamar a gente, para trazer a gente para a direção. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa, você que está bem e está aqui e ainda não tem o Senhor, não espera as coisas acontecer para você ir para os pés de Deus, não, porque a gente paga um preço, eu paguei um preço que não foi brincadeira, irmãos, até suicídio veio, se eu tivesse ouvido a voz do diabo, eu estava morto. Por quê? Porque estava fragilizado, ninguém sabia o que eu tinha. Aí Deus eu fui buscando a Deus, Aí eu falei, poxa, se eu não morri até agora, eu não vou morrer mais. Mas já tinha algumas experiências espirituais, né?
Depois um dia eu conto para vocês. E assim foi minha vida. E é por isso, irmãos. Então Deus, Ele fez a obra. E quando eu entendi a palavra, assim, a partir de agora o diabo não vai brincar comigo mais. Porque eu já sabia quem estava brincando comigo, né? Eu já sabia com quem era a minha luta, a minha guerra. Então é isso que eu estou passando para a igreja, tá, irmãos? Então o terceiro ponto, né? As correntes da religiosidade. Aqui é outra situação difícil, correntes da religiosidade. Irmão, religiosidade é um mal. Porque estão preocupados mais com tradição, estão preocupados mais com são legalistas, mas não prestam atenção nas necessidades das pessoas. Irmão, nós temos falha, eu não vou suprir a necessidade de todo mundo. A verdade é que se eu pudesse ajudar todo mundo, eu ajudaria. É o que está no meu coração, Deus conhece meu coração. Né? Eu fico ali, sabe, no gabinete com a pessoa até, né, e tentando ajudar a pessoa, isso é chamado, irmão. Não pode ser outra coisa. Né? Mas eu sei que eu sou limitado. Eu tenho um limite, a partir dali é só Deus que vai fazer. E tem certas situações que dá vontade de entrar na cabeça da pessoa e pôr na cabeça da pessoa lá. Não, é assim que funciona. Sim ou não? A gente que cuida, poxa, mas é uma coisa tão simples, dá vontade de entrar na cabeça, é isso aqui. Aí você vai sair daqui bem. Mas as coisas não funcionam assim, sabe por quê? Porque este é o lugar do Senhor. E ninguém toma o lugar de Deus. Quem vai te curar é Deus. A obra é dele. Né? Ele é que é o nosso Senhor. Então, as correntes da religiosidade é um perigo. Versículo 14, 16, a gente já viu, mas nós vamos ver de novo. Olha o que diz aqui. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o chefe, né, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse ao povo, 6 dias há em que se deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Preste atenção nisso, irmãos. Então veja a rejeição religiosa. Mais preocupado com o ritual do que com a libertação da mulher. As pessoas estão preocupadas com outras coisas, mas não estão preocupadas com o sofrimento dos outros. Então a religião sem compaixão aprisiona. Estão entendendo? Sem compaixão aprisiona. Então ela cria regras que sufocam, né, que impedem as pessoas de chegarem a Deus, sabe? Aí foi o que o Senhor falou, vocês nem entram no reino e nem deixam os outros entrar. Olha que coisa, irmãos. Então Jesus, né, ele responde, né, com autoridade e sabedoria, chamando o líder religioso de hipócrita, não tinha outro nome. Aí se fosse dentro da igreja, nossa, ofendeu o irmão, ofendeu não sei o quê, que ofendeu, irmão, tem coisa que é isso aí, acabou. Não tem esse negócio de ofender, não tem esse negócio de crente mimimi. Nós temos que ser mais firmes na fé, irmão. Nós temos que saber com quem que a gente está lutando, quem são os nossos inimigos, irmão, para a gente poder ter firmeza nas coisas. Né? Tem coisa que eu repreendo, está repreendido em nome de Jesus, porque você não vai agradar 100%, não tem jeito de você agradar 100%. Né? E Jesus não estava agradando aqui, ele não queria agradar. Com certeza que ele não estava agradando, não. Por quê? Porque o reino está em primeiro lugar. As pessoas estão em primeiro lugar, irmãos. Do que coisa, do que como é que chama? Tradições. Né? E muitos viviam de tradições. Né? Tem pessoas aí se enforcando por causa de tradição. Ah, não, porque é tradição, nós vamos fazer tal. Né? Tem gente aí tendo um monte de problema por causa disso. Mas Deus, Ele nos ensina todas as coisas. Né? Então, como é que a gente aplica isso, né, irmãos? Muitas pessoas estão presas por ensinos errados também, né? Discriminações, julgamentos religiosos, invejas, irmão. Isso tudo é porta para demônio entrar. Não estou dizendo que não venha o sentimento, não, mas eu já até expliquei aqui uma vez, tem inveja, fique calado, abra a tua boca para dizer, Senhor, eu abençoo o irmão, prospera e tal. Pronto, você já tirou o problema aí, já resolveu o problema. Entende o que eu estou dizendo? Porque quem tem inveja sabe que tem. É sério isso, irmãos. Mas são portas de entrada. E perdão, irmãos, mais uma vez eu vou falar sobre perdão. Perdão não tem tempo, não. A hora que você achou que é para pedir perdão, você vai lá e pede perdão. Ó, irmão, me perdoa. Tem momento que o choque é tão grande que não dá para você perdoar no momento. Você vai refletir, você vai orar, você vai esperar de Deus o tempo certo, porque às vezes você vai pedir perdão, você complica, porque a situação já estava difícil e vai complicar. Tudo é sabedoria, irmãos, que Deus dá na sua palavra. Mas a falta de perdão, não é o perdão, né? A falta de perdão é uma porta espiritual que o diabo ama. Ele entra e faz a festa dele do jeito que ele quer. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Então o que é que eu faço? Eu abro minha boca, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Não estou sentindo, não. Não estou sentindo nada, né?
estou sentindo nada, mas não é para sentir, porque o sentimento está ferido. Houve uma brecha ali, houve a pessoa até com a palavra, às vezes é melhor bater, eu já falei isso, né? É melhor bater do que falar, porque a palavra dói muito mais, né? Não tem isso? A gente às vezes não fala assim, mas é uma verdade, irmãos, abriu uma ferida, só que aquela ferida ela vai ser curada quando, a partir do momento que você fala, Senhor, eu perdoo. E se você tiver a capacidade de chegar no irmão e pedir perdão, tudo bem, né? E tem que fazer, Deus te deu a oportunidade, faça isso, não é verdade? Então, isso aí, você pode ter certeza que é uma porta aberta para o inimigo arrebentar com a gente. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Por quê? Porque a pessoa não perdoou, aí vai virando ira, vai virando ódio, amargura, e o negócio vai complicando. Irmãos, é melhor pedir perdão. E diante de Deus primeiro, Senhor, eu perdoo os irmãos, eu perdoo o irmão, eu perdoo a situação, em nome de Jesus. E as coisas vão acontecendo. Porque também a gente tem que levar em consideração, irmãos, que na obra, o inimigo ele tenta colocar uns contra os outros. O inimigo tenta usar a natureza das pessoas para poder tirar o foco de que nós estamos lutando com o inimigo e não com as pessoas. E eu não posso visar pessoas, porque está lá em Efésios. Está lá em Efésios, irmãos. Efésios fala disso. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra mas o irmão tem culpa. Tudo bem, mas eu não tenho que lutar contra o irmão, porque a Bíblia diz o seguinte, tem que amar o irmão. É o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Por isso que minha mãe falava assim, nossa, mas é muito difícil. Esse mandamento é difícil demais. Como é que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Uma pessoa que me esculachou? Uma pessoa... Eu falei, mãe, aí é que está o sentido, né? É assim que funcionam as coisas para Deus. Então nós temos que nos enquadrar a palavra de Deus, não é a palavra se enquadrar a nós, não. Eu estou sendo obediente, eu falo, Senhor, eu não estou entendendo, não concordar é diferente, mas eu não estou entendendo, mas eu quero entender, e Deus vai te abençoar. Então essas vozes, irmãos, que vêm, são correntes invisíveis, mas Jesus quebra até essas. São correntes invisíveis, a cabeça da gente tem hora que o inimigo começa a trabalhar, e se você der muita ênfase para isso, você vai só enfraquecendo. Você tem que repreender essas vozes também na sua vida. Não aceita não. Você é isso, você não sei o quê, você foi bem nisso, mas não foi bem naquilo, você só te julgando. Isso não é voz de Deus, irmãos, não é voz do Espírito Santo. Repreende esse negócio na sua vida aí, tá bom? Quarto ponto e penúltimo, né? A verdadeira libertação traz glória a Deus, que a gente viu aqui, não é? Por isso que eu gosto de testemunho, irmãos. Tem igreja aí que pode até ser contra, irmãos pode ser contra, mas eu amo testemunho, porque chegou que está glorificando o nome do Senhor. E foi com os testemunhos que eu vi, né? Que eu olhei e falei, Senhor, então o Senhor opera assim? O Senhor então age desse jeito? Eu pensei que era só naquele tempo. Eu pensava que era só ali, mas o Senhor está agindo mesmo, o Senhor está abençoando, o irmão foi liberto disso, o irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo, o irmão falou em línguas, eu quero também, eu quero participar disso. Se Deus está nos dando, eu quero, né? Se eu posso ter, eu quero, então eu vou buscar. Tudo na vida tem um preço, irmão, e para buscar as coisas espirituais também tem um preço, então eu vou buscar, eu vou atrás, e Deus ele te abençoa, né? É da forma que ele está colocando mesmo, é da forma que a palavra fala. E aí línguas, irmãos, muitas vezes, o inimigo ele não sabe que você fala em línguas não, nem você. Muitas vezes, né, você pode ser até um intérprete também da língua que você fala. Tudo bem, mas aí edifica a igreja. Agora, quando você fala em línguas, você repreende o inimigo. Ele nem sabe, você está ali com Deus orando e falando em línguas com Deus, é Deus que está entendendo o que você está falando no Espírito. O inimigo ele não entende isso. Ele não tem o poder da onisciência, ele não sabe o que você pensa. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então tem coisa que você não fala, você só pensa e ora. Aí você tem que ter essa sabedoria também, tá? Então o verso 17 diz assim, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quem se levanta assim, irmãos, vai se envergonhar, porque está se levantando contra a obra, né? E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Está vendo? Quem é povo de Deus mesmo, quem tem o coração voltado para as coisas de Deus, se alegra. Se alegra, não fica arrumando situações, se alegra no Senhor, amados. Né? Eu sei que as dificuldades da vida traz, e os intempéries aí, traz, assim, às vezes uma certa dificuldade, a gente fica ali, né? Porque somos seres humanos. Mas, irmãos, nós temos um Deus maravilhoso,
Nós temos uma palavra que nos tira do buraco, que nos tira da depressão, que nos tira, né, da tristeza profunda, como está dizendo aqui, porque tem gente que tem isso, né, dá para ver no rosto, muitas vezes, da pessoa, né, porque a feição da pessoa, né, o coração, ele reflete na feição, né, nos estímulos da pessoa. Mas o que Deus quer para nós é libertação, irmãos, para a glória do Senhor. Então, quando Jesus liberta, a vergonha dos acusadores é exposta. Acabou. Então, nós sabemos o Deus que a gente serve, né? E a guerra que a gente enfrenta, né? Então, a glória de Deus resplandece. Então, a mulher agora anda, né, ereta, né, com saúde, né, por fora e por dentro também, porque Deus curou tudo, irmãos. Não foi só o externo, não, Ele curou o interior dela. Ali ela saiu radiante, com certeza, né, porque o Senhor fez aquela obra na vida dela. Então, sua libertação é um testemunho público, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo ali, e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos aplicar, né, irmãos? Quando você for liberto do que te aprisiona, sua vida será um testemunho diante dos homens. Por isso que eu gosto de falar, eu tive isso, Deus me abençoou, né? Eu tive uma enfermidade, Deus me curou. Não é assim? Olha, eu era assim, eu fumava, eu bebia, Deus tirou, para a glória dEle, e eu nem penso nisso mais, graças a Deus, irmão. Porque quando eu era do mundo, eu parava de fumar por conta própria, e sonhava que estava fumando, eu levantava doidinho, meu Deus, eu fumei, doido, né? Desesperado, para você ver que até no sonho, o inimigo, ele atormenta a vida da gente, né? E eu não querendo morrer por causa do cigarro, né? Porque a gente não quer, não é verdade? Mas as coisas é assim mesmo, e Deus vai nos ensinando, né? Mas glória a Deus, irmãos, que hoje eu não, sabe, depois que o Senhor me libertou, nunca mais eu nem senti, até cheiro de fumaça eu detesto, até o cheiro da fumaça de cigarro eu detesto, mas esse é o Deus que a gente serve, Ele liberta, cura, né? E nos abençoa. Então Deus quer usar, queridos, a sua história para glorificar o nome dEle. Cada vez que você recebe de Deus e sobe aqui e dá o testemunho, o nome dEle foi glorificado. O que importa é glorificar o nome do Senhor. Ele transforma a vergonha, irmão, porque naturalmente essa mulher estava envergonhada de estar naquela posição. Que posição terrível, irmão. Olha o que o diabo faz na vida das pessoas. Nós temos que ter raiva do diabo, sim. Do diabo nós temos que ter raiva mesmo e mandar ele embora. Não, aqui você não tem vez não, sai em nome de Jesus. Olha o que ele faz com as pessoas, irmãos. Terrível essa condição aí, né? Então, ele transforma a vergonha em glória, dor em testemunho, prisão em ministério. Glória a Deus por isso, né? Então, concluindo agora é a conclusão mesmo, né? Jesus vê as correntes invisíveis que te prendem, Ele sabe, né? E outra coisa, o inimigo também vê em você a unção que você tem, viu? A unção que Deus te deu, o inimigo vê. Preste atenção nisso, porque Deus já te deu unção, tá? Nós já recebemos do Senhor essa unção aí, né? Então, Ele tem poder e autoridade para libertar. Ele te chama para perto e diz, amados, estás livres. Está livre. É o Senhor quem está falando, né? A religiosidade pode tentar impedir, mas Jesus quebra as correntes do medo, culpa, vergonha, dor. Ô irmão, não é fácil não, não é fácil. E outra coisa, né? Essa doença que eu tive aí, você não tendo para onde ir, você não tem aonde se apegar. Quando você vê um médico, não, é isso, eu vou te passar um remédio, uma coisa, vai melhorar. Aí você tem aonde se apegar, mas nem isso Deus deixou para me apegar. Eles não sabiam, ninguém sabia, e eu tive que crer nele mesmo. Graças a Deus, né? Então fui liberto de fato, né? Então a religiosidade pode tentar impedir, mas Jesus, queridos, Ele quebra as correntes do medo. A libertação verdadeira glorifica a Deus. Então, eu preciso de libertação, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu tenho área que eu preciso ser liberto. E eu quero ser liberto. E eu creio que Deus vai me libertar. Eu estou caminhando, eu estou dando os passos. E quando eu dou os passos, Deus Ele dá 10 por nós, né? Então Deus nos abençoa. Então, irmãos, se você sente que está encurvado, né, por qualquer situação,
e espiritual, irmãos. Então hoje o Senhor tem essa bênção para você, em nome de Jesus. Eu só quero que você ponha a sua fé em prática, porque a palavra ela já está te garantindo vitória. Amém, queridos? Então há algo que ninguém vê, mas que tem te oprimido e tem feito mal para a sua vida. Então coloque diante do Senhor aí que nós vamos orar por você. Então hoje Jesus te chama. Querido, se você ainda não abriu a boca para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo, né? Então eu vou chamar aqui, mas depois é necessário que esse caso aí é uma coisa diferente. Você tem que declarar que Jesus é Senhor da sua vida, irmãos. Esse é o princípio de tudo. Não tem que ter vergonha de nada, não. Eu passei por isso, todo mundo, né? Então é para você também. Se você, nunca aceitei Jesus, eu tenho vergonha e tudo, Ele vai te libertar já da vergonha hoje. Se você não tem Jesus para vir aqui na frente, né? Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor também, irmão, né? Por algum motivo, eu magoei lá na igreja, irmão, tem muito disso. É por isso que eu estou levando a igreja a olhar para Jesus, não olhar para o homem. Tem gente com defeito, todo mundo tem defeito. Se você for olhar para o homem, você não entra dentro de uma igreja. E o propósito não é esse, o propósito é que você vem para servir ao Senhor. E tem que entender que todos estão sendo trabalhados por Deus. Não tem ninguém aqui melhor um que o outro, irmãos. Nós temos que entender isso. As pessoas precisam amadurecer e entender isso. Aliás, eu estou aqui porque Deus está trabalhando comigo, desde o princípio. E eu sou o primeiro a ser trabalhado e precisar de ser trabalhado por Deus. E eu quero, né? Se vocês me aceitarem, né? Eu quero continuar sendo trabalhado por Deus, porque eu sei que esse é o caminho, irmãos. O mundo não me oferece nada, não vai oferecer nada para a gente. Aliás, o que ele traz, né? É só abismo, né? É só problema, né? Mas diante do Senhor nós estamos firmes, né? Então hoje Jesus te chama e eu quero encerrar aqui com um versículo, irmãos, né? Para ficar no seu coração. Fica com ele no seu coração, e depois que eu terminar aqui, eu quero que você venha aqui na frente. Se há algo, né, você não está sendo descoberto, não. Todos nós precisamos. Se você vier aqui na frente, nós vamos orar, e eu creio em nome de Jesus, irmãos. Com essa palavra, se você guardar a palavra e obedecer a palavra do Senhor, você pode ter certeza que você vai jogar por terra essa perseguição aí, esse mal que te assola. Lá, João 8,36, preste atenção, Evangelho de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê nisso? Então vamos levantar em nome de Jesus? Glória a Deus, né? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. E os irmãos podem vir aqui, pastora Hilta. Eu queria até que os pastores viessem aqui à frente, ficassem aqui no púlpito aqui, para a gente orar pelos irmãos que vão vir aqui, né? Em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, irmão. Se você tiver vergonha, você já está sendo vencido. Mas se você for corajoso, e tem alguma coisa que você precisa, que você sente que você precisa, para que o Senhor te abençoe, vem aqui à frente que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Amém? Não tenha vergonha não, vem aqui porque agora é hora do Senhor agir, né?